Então às vezes é fácil irmos a Deus fazer sim vontade e não nossa vontade. Não é que importa fazer sim vontade em jogo do que nossa. Então ninguém que acredita pode ser real. Às vezes não pode dar voto, uma vontade de Deus e uma jogo do que nossa vontade. Amém? Deus vai cumprir e declarar. Ele vai fazer o que Ele agrada. Sobre quem vai, mas Ele é Deus. Ele é só mais melhor que você.
do teu nome, Deus, Deus seja louvado em tudo, fico no nome de Jesus, Deus. Obrigado, Deus, por Espírito, Deus, obrigado, Deus, pela graça, obrigado pela misericórdia, Deus. Obrigado, Deus, por tua vontade para nós é boa, Deus, para quem tem agradável, Deus. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que você tem feito, Deus, nesse caminho que manda fazer, Deus. Você é o Deus do impossível, Deus. Você é o Deus do milagre, Deus. Você é o Deus que também crê, Deus, que também não crê, Deus, e que cura, Pai, em nome de Jesus, Deus. Possa me tocar no povo, Deus, que a vida possa tocar no nome de Jesus. Amém, igreja? Não cantamos ainda, acreditam, não? Eu também cantamos com a unidade do pastor. Mas Deus te chama de duas coisas. Tu tens que acreditar que devas confiar em Deus. E ainda te chama segundo, também depois de acreditar e confiar. É o quê? Obedecer. Não acredita, não confia e então obedecer. Porque sem obediência é glória. Ai, Senhor, povo, eternidade.
ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Purifica, tudo de bem-vindo à casa do Senhor nesta noite. Pedro, que esteja visitando, que seja conosco, eu só por em pé, por favor. Esse seria que foi convidado, por em pé, muito bem. Deus é bem-vindo à casa do Senhor. Que Deus construa a sua vida. Dá os aplausos. De hoje, amanhã nós vamos sair também, nosso tempo de história local, 9h30, depois nos cultos de devocional, e à noite, eu também termina nosso tempo também. Então, quer dizer, foi continua a estar convida, continua a estar ceia hoje, 6 da tarde, comida de Santo Pastor. Mãe de novo tem que estar com certeza. Então, a expectativa é que amanhã se chega para junto, compartilha a palavra, ter um testemunho bom e maravilhoso de Deus, que não está sempre, não está sempre a cada dia. Então, para perder mais tempo, deixou uma irmã Dona Rita, e também pedir irmã Inês, também para fazer o valor de oferta e dízimo que sustenta a obra do Senhor. Em Cristo tem a esperança e um dia viver com Ele. Ele nunca me desprezou, é grande amigo. Em Cristo tem a esperança e um dia viver com Ele. Ele nunca me desprezou, é grande amigo. Ele nunca me desprezou, é grande amigo. Ele nunca me desprezou, é o grande amigo. É muito bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor e ver a sua bondade sobre nós. E nessa
fiel e eu acredito que Ele continuará sendo com cada um de nós. Tem sido dia de olhar e pensar sobre os planos de Deus para a nossa vida e para a nossa família, para a igreja, para essa comunidade, e você faz parte disso, e eu tenho a certeza de que Deus sempre quer revelar algo ao nosso coração. Para nossa consideração nessa noite, eu vou pedir aos queridos que abramos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, texto da palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ver por agora o versículo 27 até o versículo 31. Gênesis, no capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 31. Se você já encontrou a palavra do Senhor, eu vou pedir que fique de pé para nós lermos. Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 ao versículo 31, diz assim: Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a semelhança de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que dá fruto e dê semente, servos-ão por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os seres viventes se arrastam sobre a terra. Tenho dado a todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã do sexto dia. Pai, nós abrimos a Tua palavra e nela nós queremos aprender. Através dela, nessa noite também, sermos instruídos para sermos, ó Deus, à medida daquilo que o Senhor tem para nós. E, ó Deus, que o Senhor continua revelando ao nosso coração a Tua vontade, os Teus planos e os segredos do Teu coração, para que possamos ser achados bem-aventurados, ó Deus, conforme aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então nos abençoe, nos use, ó Deus, e acima de tudo, cumpre os propósitos do Senhor na nossa vida, por aquilo que a Tua palavra nos falará nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Eu gostaria de tomar esses minutos para falar com a igreja com respeito, ou continuar falando acerca daquilo que nós vimos ontem. Quem esteve aqui ontem lembra que nós falamos sobre o plano perfeito de Deus para nós, entendendo de onde nós viemos e por que nós estamos aqui nesse tempo, nessa família, nessa igreja. Entendemos ontem pela palavra do Senhor que este é o propósito de Deus, e isso é o que estava ou que está nos planos do Senhor desde os tempos da eternidade. Antes que o mundo existisse, Deus nos pensou, nos planeou e nos fez existir para que os seus propósitos pudessem ser cumpridos. E nós entendemos que nada foge ao controle de Deus. Ontem, para mim, porque uma coisa eu tenho por certo, de que todas as vezes que eu abro a palavra do Senhor, eu preciso que ela primeiramente fale ao meu coração, para que eu possa ter o direcionamento do Senhor, para que Ele fale então aos meus, ou aos ouvintes do Senhor, pois assim entendemos que é Ele que fala. Mas a palavra precisa ministrar também
ao meu coração e ontem, sem dúvida, me abençoou sobremaneira entender e trazer à memória e sentir e refletir sobre aquilo que é a minha existência e principalmente os propósitos de Deus para a minha vida. O problema, meus amados irmãos, é que no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa existência, as coisas vão acontecendo e alguns caminhos vão sendo tomados e algumas decisões sendo feitas. Infelizmente, por vezes elas não coadunam, elas não combinam, elas não entrosam com aquilo que Deus tem no seu coração a nosso respeito, e isso complica a nossa jornada quando porventura nós abandonamos o plano de Deus, quando na verdade estamos diametralmente oposto àquilo que é a vontade e o caminho que Deus tem para a nossa vida. Isso tem acontecido na história muitas vezes, isso tem acontecido com muitos homens e mulheres de Deus. Infelizmente tem acontecido também com alguns de nós que aqui estamos nessa noite, e isso nos coloca numa situação de veras complicada. Resumindo, vivemos infelizes, sem realização, nos comparando, perguntando, lamentando e por vezes questionando a nossa existência, as nossas realizações, as nossas conquistas, o agir de Deus na nossa vida e através de nós. E insatisfeito por vezes, buscamos em meios, em condições, em ações, em atitudes, em movimentos, em ideias, em construções, que Deus não está, que Deus não quer, porque o Senhor, Ele tem um plano muito claro para nós, e a nossa vida vai passando diante dos nossos olhos, e vamos perdendo a oportunidade de Deus fazer aquilo que Ele quer. Mas nessa noite, o desejo do coração de Deus é que cada um de nós possamos entender, é que cada um de nós possamos voltar, é que cada um de nós possamos alinhar com o propósito divino, e quem crê nisso diz amém. Amém. Querido, nós temos falado, continuaremos falando hoje sobre o plano de Deus, o plano de Deus para nós, o plano perfeito, que nesse texto que nós acabamos de ler, Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas lá no Jardim do Éden, lá no começo de tudo, e ao final do sexto dia, olhando o Senhor para a sua criação, Ele diz: e viu o Senhor que tudo era bom, e viu o Senhor que tudo era perfeito, e viu o Senhor que tudo estava na devida ordem. E um dos grandes segredos que nós não entendemos no relato do texto que eu li é que muitas pessoas acham que Deus, Ele cria as coisas porque elas são puramente belas, que Deus cria a natureza porque eventualmente é a arte de criar o belo e de trazer as coisas à existência como nós as conhecemos. Mas a grande verdade, irmãos, e o segredo que está por detrás de tudo isso é que existe um único objetivo, e ele responde a um único plano de Deus, que é trazer o homem à existência e na perfeição relacionar com o homem. Então tudo que Deus criou antes do homem tem um único objetivo: proporcionar a nós um lugar de bem-estar, um lugar de vida em abundância, um lugar de paz, um lugar de mantimento, um lugar de pleno estar. Tudo quanto Deus criou tem um único objetivo: preparar-nos um lugar para que onde nós estaríamos ou estamos seja um lugar de bênção, seja um lugar que nós temos prazer de estar. Deus não criou as coisas para Ele, Deus criou as coisas para nós e nos criou para Ele. É essa a lógica das coisas. Tudo que Deus criou é nosso, tudo que Deus criou é para que o plano perfeito de Deus, de trazer o homem à existência e relacionar com Ele num plano perfeito. Então Ele nos prepara tudo, como a ave prepara um ninho para receber a sua cria. Assim Deus preparou todas as coisas para nos receber. E vendo isso, Ele diz: agora farei alguém à minha imagem, à minha semelhança, alguém que eu possa relacionar, alguém que pode ser parecido comigo, para que haja esse estreito e íntimo relacionamento.
mas, meus amados, esse plano que é perfeito, que eu falei-vos ontem, sempre o plano A, o plano perfeito de Deus. Em determinado momento da história, as coisas se complicam e elas continuam se complicando ao longo de toda a história, e elas por vezes se complicam na sua vida, na vida da sua família e da igreja do Senhor, porque nós todavia esquecemos, porque todavia nós não guardamos a consciência e não estamos alerta de que o plano é de Deus e precisamos estar atentos a ela, e por vezes cometemos alguns equívocos e contrariamos esse plano. E o que mais eu lamento, olhando para a história bíblica, é que muitas vezes os planos de Deus são contrariados e elas não acontecem, ou elas são postergadas há anos, décadas, e aquelas que até séculos, e porventura aquelas que até hoje, milhões de anos depois, não se concretizaram, porque nós não temos entendido e não nos temos colocado no lugar de sermos usados por Deus. E é por isso que, por vezes, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso ministério, os nossos relacionamentos não são perfeitos, e muito menos a nossa vida com Deus é, porque nós estamos, todavia, contrariando o plano perfeito de Deus. E como que nós vamos entender isso nessa noite? Eu quero que você passe comigo por alguns textos da palavra, para nós entendermos o nosso procedimento enquanto homens, e estarei falando de alguns aqui, não dá para falar de todos hoje, mas passando por algumas histórias que nos demonstram como que nós, homens e mulheres de Deus, temos contrariado e por vezes temos passado longe daquilo que é o plano de Deus para nós. Vamos para o primeiro texto, que está logo no livro que nós temos aberto, Gênesis no capítulo 3. Um pouco mais adiante, Gênesis no capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 2 ao versículo 6, já que o tempo não nos permite ler toda a história. Diz assim, Gênesis no capítulo 3, versículo 2 ao 6, diz assim: respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deste fruto, porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e este também tomou e comeu. Primeira vez na história que nós temos algo que vem para contrariar o plano de Deus. E aí começa toda a contrariedade que tem perpetuado a história, quando o Senhor olha para Adão e Eva e diz: olha, tudo quanto eu criei, mas tudo sem exceção, é vosso, deem nome, usufruem, gozem, fazem tudo quanto entenderem e têm liberdade para fazer tudo, menos uma única coisa. De tudo que eu criei, que eu, Senhor, acho perfeito e bom, uma única coisa não toquem: da árvore que está no meio do jardim. Plano perfeito de Deus, uma única coisa Deus nos proibiu. Mas ali vem a tentação, ali vem o ego humano, ali vem o mal, aí vem Satanás e diz: Eva, todavia há um equívoco na história, você é muito mais esperta que isso, Eva, você tem muito mais capacidade que isso, Eva, você tem muito mais oportunidade que isso, Eva, essa monotonia, essa vida rotineira, ela tem uma mudança, há uma experiência a mais, há um conhecimento maior, há um nível de vida acima, há um prazer maior em tomar daquilo que Deus disse para não tomar. Eva, a verdade é, se você comer o fruto, você será igual a Deus.
sem Senhor, sem quem prestar contas, sem quem lhe impor limites, sem quem lhe sobrepor em qualquer coisa. Eva, você será com Deus. E Eva, então, naquele dia, olha e diz: na verdade é aprazível, é coisa boa de se tomar. Ela toma, come, dá para o seu marido, e este também come. E o plano perfeito de Deus é sangrado até não sobreviver mais, até o ponto do próprio Senhor se entristecer e dizer: que eu farei, a não ser permitir que experimentem da minha justiça. Deus perfeito, o Deus santo e o Deus amoroso, então se revela pela primeira vez como Deus justo. Adão e Eva estão fora do plano perfeito de Deus. Assim é cada um de nós, quando entendemos que os nossos planos estão acima dos de Deus. Como nós cantamos aqui e contrariamos às vezes, entendemos que os nossos sonhos estão acima dos sonhos de Deus. Entendemos que a satisfação que a vida com Cristo nos dá, ela é medíocre, ela é pouca, ela é monótona. Há algo melhor. Nós sacrificamos como outrora Esaú sacrificou por um prato de lentilha a sua primogenitura e contrariou o plano divino. Nós nos entregamos e nós ruímos tudo aquilo que Deus criou perfeito para nós por coisas efêmeras, coisas simples, coisas que passam, coisas que acabam, coisas que nos traem por elas mesmas. E nós, como Eva, agradável à vista, desejável ao paladar, nós nos cegamos, não pensamos no amanhã, não pensamos em Deus que nos ama, e entregamos a nossa vida para a perdição, para vivermos amargurados, tristes e abandonados, tão somente porque nós não entendemos o maior plano de Deus e o tempo de Deus para nós. Meus amados, nessa noite eu quero desafiá-los a olhar para a palavra do Senhor e entender que muitas vezes a nossa presunção, o achar que sabemos as coisas, nos leva a perder na vida. O achar que nós temos o rumo das coisas nos leva a perder. O achar que nós somos os mais espirituais, que nós somos os mais experientes, que nós somos os mais entendidos, nos faz ou nos leva a colocar no lugar de Deus e contrariar o plano. O que atraiu Eva foi quando Satanás disse: se você comer, você será maior do que Deus, ou você será igual a Deus. A presunção humana, a ganância humana, o ego humano. E meus amados, nós precisamos entender, precisamos sondar o coração de Deus e perguntar todas as vezes: se fosse o Senhor Jesus aqui, que decisão que ele tomava? Que relacionamento ele entraria? Que decisão ele tomaria? Que negócio ele faria? Nós precisamos perguntar sempre isso, do contrário nós estaremos contrariando o plano perfeito de Deus e não cumprindo o seu propósito para nós. As nossas escolhas, elas determinam a nossa história. O Senhor disse para Adão: a partir de agora, sem prazeres, a partir de agora, sem domingo, a partir de agora, sem descanso, você trabalhará e com o seu suor, com a sua canseira, você se alimentará. Eva, você será dominada pelo seu marido e com dor darás a filhos, e a terra será maldita por causa de vocês, tão somente porque desviaram do plano de Deus, inconsequentemente, achando que posso lucrar, posso ser melhor do que Deus, posso fazer isso ser melhor do que Deus tem feito. E a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que entenderam que seriam melhor, ou que fariam melhor do que aquilo que Deus tinha prometido e queria fazer. Não aquilo que os outros querem, mas é aquilo que o Senhor deseja. Meus amados, que possamos olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, independente se somos crentes de gerações, ou se somos recém-convertidos, ou você que nessa noite o pastor pediu que ficasse de pé porque chega como um visitante pela primeira vez. Entenda a palavra de Deus. Deus tem um plano para a tua vida, e se você andar conforme ela, dure o tempo que durar, leve o tempo que levar, passe por sacrifícios que passar, ele será um plano perfeito, e um dia você experimentará o melhor do Senhor na tua vida, se todavia você não desviar dos caminhos do Senhor.
Aquilo que nós decidimos, ele afeta o curso da nossa história, mas só não afeta nós, mas ele afeta aqueles que olham para nós, aqueles que dependem de nós. Meus amados, há um povo lá fora que olha para você e sabe que você é homem e mulher de Deus, e as suas decisões colocam em causa o plano de Deus para outras pessoas. Porque se você que já experimentou não vive, alguém que ainda não experimentou, ele não desejará viver o plano de Deus na sua vida. Os seus filhos não fará, os seus netos também fugirá desse propósito divino. Então nós precisamos entender que o plano vai muito mais além daquilo que é a minha pretensão, meu desejo. Somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Eu poderia ir para muitos, mas vamos para mais uma. 2 Samuel no capítulo 11. 2 Samuel no capítulo 11. Abra comigo. Para nós entendermos como que a Bíblia nos dá muitos exemplos do plano perfeito que Deus tem para nós. E como que na história está cheia de momentos como os que alguns de nós temos vivido. 2 Samuel no capítulo 11, versículo 2 a 5. Diz assim o texto, 2 Samuel 11, 2 a 5. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e pôs-se a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram: porventura não é Betseba, filha de Elião, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi mandou mensageiros a trazê-la. E veio a ele, e se deitou com ela, pois estava purificado da sua imundícia. Depois ela voltou para a sua casa, e a mulher concedeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Queridos, todos nós já ouvimos essa história. E por termos ouvido essa história, e provavelmente por inúmeros pastores que passaram por esse púlpito terem pregado sobre ela nos seus ouvidos, como uma história que bate e passa. Mas essa história nos ensina exatamente aquilo que muitos de nós temos vivido e temos praticado na nossa vida, que é contrariar o plano de Deus. Meus amados irmãos, se nós recuarmos na história, nós vamos entender que Davi era aquele menino esquecido até pela própria família. Davi é aquele menino que ninguém dava nada por ele. Davi era o improvável da vida. Mas nos diz a história que Deus vai e resgata a história daquele menino, traz Davi para ser rei de Israel. Coloca Davi no melhor lugar que se poderia colocar em Israel. Um menino adolescente atrás de algumas ovelhas. Deus o pega e concretiza na sua vida um plano perfeito, um plano improvável, como eu contei a minha ontem e como deve ser a sua. Deus faz um plano perfeito e Davi agora é o maior dos maiores. E é Deus no céu e Davi na terra em Israel. Plano perfeito de Deus. Deus coloca nas mãos de Davi inúmeras vitórias, despojos, riqueza, fama, poder, reconhecimento, tudo quanto o homem sobre a face da terra poderia desejar. E Deus vai um pouco mais além e dá a Davi muito mais. E Davi passa a ser chamado homem segundo o coração de Deus. Nenhum outro ser humano sobre a terra teve esse título. Homem segundo o coração de Deus. Mas, meus amados, a história diz que um dia Davi ele sai do seu terraço e, contemplando a magnífica cidade de Jerusalém, que eu os falei aqui no primeiro dia, Davi olha uma mulher e atrai-o pela sua vista, e Davi manda perguntar, e disseram: Davi, má notícia, é Betseba, é casada, o marido dela é um
soldado está no campo da batalha, defendendo a cidade, defendendo a honra, cumprindo o seu dever. E cabe a você também, ó rei, cumprir o seu dever de rei e respeitar a mulher do outrem. Mas Davi diz: traga Betseba. Davi toma Betseba para si. Passado alguns dias, o mensageiro chega e diz: rei, Betseba manda avisar que está grávida e o marido dela está no campo da batalha. Davi contraria o plano de Deus. E assim somos nós, quando permitimos que a nossa vista, que a nossa ganância, que os nossos olhos, que os desejos do nosso coração falem mais alto que os desejos de Deus. Por isso que a nossa vida vai e esse vazio perpetua dentro da nossa alma, porque nós estamos longe daquilo que Deus quer para nós. E queridos, eu não quero que essa voz ecoa com um puro lamento. Eu não quero que nessa noite pareça que eu estou os tratando como pecadores, como homens longe de Deus. Mas todavia na nossa vida, em alguns momentos, e alguns que cá estão experimentando essa experiência de vida e perguntando: Deus, por quê? E a resposta é: nós não temos andado conforme a vontade de Deus. Olha para mim e presta atenção. Há uma falsa sensação na nossa alma de que tudo vai bem. E não vai. Meus amados, o plano de Deus perfeito estivesse sendo cumprido na vida de todos nós, Jesus já teria voltado. Santa Maria já teria sido grande. A sua família estaria aqui nessa noite. Aquele que ficou em casa doente, desanimado, dominado pelo vício, não estaria. Eu ficaria aqui falando todas as coisas que nós sentaríamos como o povo de Israel junto aos rios da Babilônia. Nós choraríamos e lamentaríamos. Mas eu não quero levá-los a um sentimento de pessimismo e de mediocridade. O que eu quero que você entenda nessa noite é que aquilo que Deus tem para a tua vida vai muito além dessa consciência de que vai tudo bem, quando não está. Podemos, enquanto igreja, podemos, enquanto família, podemos, enquanto homens e mulheres de Deus, ir muito mais além. E a pergunta é: pastor, por que nós não temos ido? Porque porventura entre nós há situações, porque porventura no nosso coração há atitudes, à nossa vista, há desejos que têm contrariado o plano de Deus. E nós precisamos voltar para o altar do Senhor e dizer: Senhor, aqui estou, faça da minha vida uma nova história, me dê um novo momento, me faça ser uma nova pessoa, me faça agir de maneira que eu contagie a minha família, a minha comunidade. Senhor, não me permita ser mais um em meio à multidão, que se permita ser levado pela vista como Davi foi. E a história nos diz que para resolver um problema, Davi cria outro problema. Precisa encobertar, precisa fingir que nada está acontecendo, precisa passar um pano à vista de todos para que ninguém saiba e a vida possa continuar. Mas, meus amados, a história ela continua e eu não quero prolongar nela, porque todos nós conhecemos. Só houve mudança, só houve continuidade depois que Davi voltou para o Senhor, depois que ele chorou, depois que ele lamentou, depois que ele não comeu, depois que ele jejuou, depois que ele chorou, depois que ele teve perdas, depois que a maldição do Senhor veio sobre a sua casa, depois que a maldição de Deus veio sobre Israel. Davi então lembra do Senhor, Davi então lembra dos planos de Deus, e ele volta-se para o Senhor com choro, com lamento, com arrependimento. E Deus levanta Davi. Olha para mim, presta atenção. Independente da situação que você esteja vivendo, independente do pecado que você passou, independente daquilo que passou sobre a tua vida como um turbilhão,
como uma tempestade, há um Deus que nos dá a segunda chance, que nos traz de volta ao plano e que nos faz mais do que vencedor e que está aqui nesta noite. O Deus que levantou a Davi também levantará você nessa noite. O plano pode ser contrariado, as dificuldades podem aparecer, o pecado até pode dominar por algum momento, mas se o seu coração se arrepender, se no seu coração desejar que Deus faça algo perfeito na tua vida, Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das suas promessas, e essa palavra está completa delas e nunca falhará. Eu poderia ir para muitos outros textos da palavra e muitas outras vezes em que isso aconteceu. Mas vamos para o Novo Testamento então. Lucas no capítulo 22. Vamos pular muitos que contrariaram o plano de Deus. E eu não falaria sobre todos, e com cada um nós aprenderíamos um pouco. Mas vamos para um texto do Novo Testamento. Lucas no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22. E vamos ler do versículo 54 ao versículo 57. Já encontrou? Podemos ler? Lucas 22, 54 a 57. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E tendo eles acendido o fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro com eles, uma criada. Vendo-o assentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Queridos, que coisa terrível. Que testemunho catastrófico de um homem que tinha deixado tudo para servir ao Senhor, que tinha andado com o Senhor por 3 anos, que tinha visto os milagres de Deus, que tinha feito alguns milagres, que tinha experimentado e passado pela experiência de estar no monte da transfiguração, que tinha sido um dos poucos a entrar com Jesus naquela casa e ressuscitar aquela menina. Todas as experiências grandiosas que Jesus proporcionou, Pedro estava lá. Alguns outros foram privados, mas Pedro, Tiago e João estiveram em todas. E aí, com todo respeito, meus amados irmãos, Pedro chega numa situação em que Pedro agora está sentado e uma empregada, não é por desmerecer, mas é para entender o princípio aqui posto. Não é um soldado, não é o rei, não é uma autoridade, é uma mulher simples do povo que ali está, e pergunta a Pedro: porventura não é um deles? E Pedro teme alguém que não poderia fazer nada, tão somente porque Pedro já não está no plano. E quando nós não estamos no plano de Deus, estamos vulneráveis, somos coitados, tememos e sofremos na mão de qualquer pessoa. Pedro nega Jesus na autoridade de uma empregada daquele lugar. Por que isso acontece? Porque, meus amados, Pedro está longe daquilo que Deus queria para a sua vida. Pedro esqueceu de tudo quanto tinha aprendido com o Senhor. Pedro ignorou todas as suas experiências. Pedro ignorou todo o seu tempo de vida com Deus. E ele volta as costas para o plano. E Pedro nega o próprio Jesus. Quantas e quantas vezes nós o fizemos? Quantas e quantas vezes nós o fizemos no dia de hoje? Quantas oportunidades tivemos e não fizemos caso do plano de Deus para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta? Meus queridos, parece
que eu estou olhando o lado feio das coisas. Não. É que nós vamos nos acostumando, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto crentes, enquanto parte de uma sociedade, nós vamos acostumando ao estado ruim das coisas. Nós vamos colocando na nossa mente de que não é mais possível, de que não há mais solução, de que Jesus não pode fazer mais nada, Ele está preso, Ele será sacrificado em alguns minutos, Ele está na mão das autoridades, Ele não pode fazer mais nada. Então, uma empregada será suficiente para fazer eu sair do plano, eu esquecer os milagres, eu esquecer a ressurreição, eu esquecer a promessa da vida eterna, eu esquecer o meu bom testemunho e dizer: eu não o conheço. E nós pecamos, e nós fugimos, e nós amarguramos o coração do Senhor, e nós pagamos com a vida que não é aquela que nós sonhamos e queremos, com a igreja que não é aquela que nós temos, com a sociedade que não é aquela que deveríamos ter, porque nós acostumamos a ideia: Ele não faz mais nada, Ele não tem mais nenhum plano, e o inimigo tem cegado o nosso entendimento, como diz a palavra. Eu quero chamá-los hoje à noite a entender de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O seu plano nunca falha, Ele nunca retrocede, Ele não dorme, Ele não se esqueceu de nós, Ele não passou a existência, Ele é Deus em eternidade, e Ele voltará e nos levará para si. E Ele precisa achar uma igreja, Ele precisa achar uma família, Ele precisa achar uma sociedade, do qual Ele tomará os seus, se todavia nós não virarmos as costas ao Senhor. Meus queridos, essa palavra é para nos trazer de volta ao centro da vontade de Deus. E se sairmos desse lugar nessa noite, sem essa aliança com Deus, sem esse concerto com Deus, o caminho é sempre no retrocesso. O caminho é sempre na direção do fracasso. Mas nós podemos nos aliançar com Deus, experimentar o renovo. Não podemos conformar com essa situação, não podemos conformar com a nossa vida, não podemos conformar com esse estado atual. O meu desejo não é colocar uma pressão, aquilo que eu quero não é trazer uma insatisfação, não é criar uma ansiedade, mas é levar você a entender de que Deus quer, deseja e está disposto a fazer muito mais, se tão somente você disser: sim, Senhor. Amados, eu poderia falar sobre tantos outros. Eu poderia falar sobre Abraão, quando ele resolveu esquecer o plano de Deus e ter Ismael. Eu poderia falar sobre Jacó, quando ele esqueceu o plano de Deus e resolveu enganar seu pai e seu irmão. Eu poderia falar sobre Isaú, quando ele esqueceu do plano de Deus e vendeu seu direito. Eu poderia falar de Jonas, quando ele esqueceu de Deus e diz não à missão do Senhor. Eu poderia falar de Elias, quando ele deixa tomar por um espírito de amargura e esconde numa caverna. Eu poderia falar de Moisés, quando ele bate na rocha e perde o direito de pisar na terra prometida. Eu poderia falar de Paulo, quando ele nega, quando ele recusa o propósito de Deus e ele persegue a igreja de Cristo. Eu poderia falar de Judas, quando ele vende Jesus. Eu poderia falar de Marcos, quando ele diz: eu vou voltar para trás e não quero mais servir ao Senhor. Meus amados, eu poderia passar muitos e muitos capítulos dessa palavra, vendo homens e mulheres que falharam, mas uma coisa eu aprendo com cada uma delas, é que todos nós também passamos por momentos tais, e uma única coisa faz a diferença. De todos estes, poucos não tiveram uma segunda chance. De todos estes, poucos não voltaram ao plano. Saul todavia não quis, Judas todavia não quis, mas os que quiseram, os que buscaram, os que tiveram consciência, os que arrependeram, os que lembraram do Deus maravilhoso, os que lembraram dos milagres do Senhor, os que lembraram das maravilhas de Deus, os que lembraram do futuro que Deus tinha para eles, os que voltaram seus olhos para o Senhor e entregaram sua vida, todos eles tiveram uma vida abundantemente melhor do que aquela que tinham vivido até o dia que voltaram ou que esqueceram do plano de Deus. É o Senhor que passa por nós hoje
e que nos lembra desses homens e mulheres que eu falei. Eu poderia falar da mulher adúltera, eu poderia falar de tantos outros e tantas outras que fizeram o mesmo. Mas, meus amados, uma coisa que me alegra na palavra, e é isso que eu quero que conforte o seu coração, porque provavelmente desde que eu comecei a falar, tem abatido sobre si um sentimento de peso, um sentimento de pessimismo, um sentimento de um estado caótico das coisas. Todavia, a palavra termina e todas essas histórias terminam. E Davi se arrependeu, e Abraão se arrependeu, e Moisés se arrependeu, e Isaías se arrependeu, e todos eles voltaram a acreditar, e todos eles voltaram a olhar para o Senhor, e todos eles marcaram um dia da virada na sua vida, e passou-se a ter um antes e depois na vida de todos eles. E o que me alegra é que o depois foi infinitamente melhor. Esta é a noite de você também fazer uma virada na tua vida. Vamos ficar de pé. Meus amados, eu quero terminar nessa noite esse desafio ao seu coração. Eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo, que você está vivendo. Eu não sei se você vive longe do Senhor e nunca esteve numa igreja e nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus e nunca diz: Jesus, eu quero que tome conta da minha vida e cumpra em mim os teus planos. Eu nem sabia disso, eu nunca fui religioso, eu nunca estive numa igreja, ninguém nunca me ajudou a entender isso, e eu estou aqui pela primeira vez ouvindo coisas que eu não tenho a mínima ideia do que é, mas o fato que eu consigo constatar é que a minha vida pode ser melhor, a minha amargura pode me abandonar, as minhas tristezas, aflições, perseguições, humilhações, medos, incertezas, eu quero hoje deixá-las para trás e viver uma nova vida. Ou talvez você esteja dizendo: eu tenho tentado, eu tenho esse conhecimento, mas assim como Davi, assim como Abraão, assim como tantos outros, tenho experimentado algumas derrotas, algumas aflições. Pastor, já não consigo acreditar, não consigo ver dias melhores na minha vida. Há um Deus que nos dá a segunda chance, que nos pega pela mão e nos faz escrever uma nova história. Uma nova história Ele tem para nós. Um novo momento Ele tem para a nossa vida. E nós vamos terminar essa noite orando e buscando ao Senhor. E eu sei que você no seu coração tem ouvido a voz de Deus falando a você. E eu quero desafiá-lo a colocar o dia de hoje como o dia da mudança na tua vida. Que essa seja a noite que marca um antes e depois, como foi na vida desses muitos que nós falamos aqui. Não será por você, não será na sua força, mas será na força do Senhor. Assim como o Senhor mudou a vida de todos estes que falamos, assim como hoje nós estamos aqui lembrando dos seus grandes feitos, de como Deus nos glorificou, de como Deus nos fez ser abençoadores, Ele também nessa noite fará na tua vida, para que a tua frieza espiritual, para que o teu medo, para que a tua incerteza, para que o teu conformismo, para que as tuas dúvidas sejam todas sanadas e comece uma nova história. Inclina a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, essa noite de fazer uma oração sincera. já não quero ser igual. Permita ao Espírito Santo falar no teu coração. Jesus, Toma a decisão que você nunca tomou. põe em mim teu coração. Dentro de mim necessita ser mudado do Senhor. Coisas novas vocês vão acontecer.
Entrega a tua vida, entrega o teu caminho, entrega os teus projetos, entrega a tua família, Quero ser como entrega isso que te atormenta, entrega aquilo que não consegues vencer sozinho. Quero ser um vaso teu. Ele é fiel. Eu quero ser como Coisa boa. faz de mim Ele vai fazer. um santuário. No lugar onde Deus habita e coisas grandes acontecem. Puro e santo e verdadeiro, com gratidão Faz essa oração. eu faço essa oração Comece uma nova vida com o Senhor. no santuário pra teu louvor. Senhor Deus e Pai, eu louvo ao Senhor por esse tempo que estivemos aqui ouvindo a Tua palavra. Eu oro por estes que estão no altar. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe a Tua igreja. Pai, nós temos vivido dias difíceis, em que os nossos olhos, os nossos ouvidos, têm visto e ouvido coisas que nos levam a desacreditar daquilo que o Senhor pode fazer. Alguns de nós, todavia, já não vivemos por nós, mas vivemos pelas circunstâncias, vivemos pela nossa vista, vivemos, ó Deus, pelas contingências da vida. Mas nessa noite, Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe a estes que no passo de fé, de esperança, mas principalmente de certeza, chegaram no teu altar. Só o Senhor pode mudar a nossa vida e a nossa história. Pai, não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é do alto do nosso orgulho espiritual, não é do alto da nossa experiência de anos, mas é um coração humilde e disposto a servir ao Senhor com inteireza, a se humilhar, a se retratar, a recomeçar. Meu Pai, eu oro para que o Senhor toque no mais profundo desses corações e traga a esperança, e traga a convicção, e traga a resiliência, mas acima de tudo, Pai, traga a unção do Teu Espírito que os faz mover de vitória em vitória, de dia em dia, de testemunho em testemunho, de realização em realização, de milagre em milagre, para a honra e glória do Senhor. Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Meu Deus, renova a nossa fé, aumenta o nosso ânimo. Ó Deus, que o Teu Espírito acha lugar, acha espaço, acha uma porta aberta nesse coração e entre e faça mudança nessa vida, nessa família, nessa igreja, nessa comunidade, porque ela é do Senhor e o Senhor não desiste dos seus. Meu Pai, nos abençoe. Meu Pai, multiplique sobre nós a Tua graça, o Teu cuidado, meu Deus, para que nós possamos viver dias melhores. Que honra e glorifique o Teu nome. Que haja celebração no céu, ó Deus, pelas vidas, pelas famílias e por uma comunidade tocada pelo Senhor e pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque homens e mulheres que estão aqui nessa noite não se conformam, não se calam, não se acomodam, mas faz Cristo conhecido como luz do mundo e sal da terra. Que não sejam só palavras, Pai, que não sejam só conceitos, que não sejam só ideias, que não sejam só chavões, mas que seja uma vida prática, que nem precisamos falar, mas só de olhar para nós, sejam, ó Deus, tocados pelo brilho de Cristo, pelo testemunho, pela ação do Espírito Santo. Assim eu oro e entrego a Tua igreja nas Tuas mãos e peço ao Senhor, ó Pai, nos dê um novo começo, mas nos dê, ó Deus, fim diferente para o nosso caminhar, para o nosso agir e
para as nossas realizações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E louvado seja o Senhor. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Oro para o almetrão, vem o socorro, sim. Esta é a nossa certeza, o Deus que nós servimos, o Pai nosso de cada dia, Ele está no comando de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Voltaremos a ver amanhã. De manhã temos escola dominical e culto devocional às 10h30 e também estaremos para terminar o nosso tempo à noite, se o nosso bom Deus permitir. Até lá. Deus nos abençoe. Amanhã traga um amigo, traga um familiar. Vamos ter um tempo especial. Creio que amanhã para recorde de. Muito bem. Preto. Muito bem. Primeiro, se vai ter roupa preto, arranjo mais para frente. Segunda-feira, não arranjou na entrada. Muito bem. Deus abençoe. Esse guarda, a próxima oportunidade. Se o Senhor assim permitir. Deus